eu queria me ater àquilo que, de fato, é objeto das minhas preocupações, dos meus estudos hoje, que é o funcionamento do sistema de justiça criminal, ou seja, aqueles órgãos incumbidos da aplicação da lei penal. E tudo começa a dar errado quando a gente importa da biologia o termo sistema. Essa importação, lá na década de 40 e 50, ela está a designar a semelhança de um organismo vivo, um conjunto de órgãos que desempenham funções independentes, mas sempre em cooperação para que se atinja um objetivo único. Então, por exemplo, um corpo humano, né, um corpo animal, ele é um sistema, porque ele é composto de subsistemas, por exemplo, o respiratório, que, a sua vez, é integrado por vários órgãos. Tudo isso funcionando em harmonia, cada um cumprindo o seu papel, eu tenho o corpo vivo, senão o corpo morre. É tudo o que não acontece no sistema de justiça criminal, que está absolutamente desarticulado. Então, o sistema de justiça criminal brasileiro, formado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, que é o subsistema da acusação, pela defesa, seja ela pública ou a privada, entre aspas, não existe defesa privada, porque é uma função essencial à prestação jurisdicional, os subsistemas policiais, de polícia ostensiva e de polícia judiciária, que ela é encarregada da investigação, e o subsistema penitenciário. Nada disso funciona porque, em regra, não se respeita aquela demarcação constitucional para que essas instituições laborassem exclusivamente nos limites estabelecidos pelo legislador constituinte em 1987. E aí eu tenho invasão de atribuições, de competências, uma fricção, um atrito institucional que degenera numa prestação de serviço público de má qualidade para o cidadão. E quando isso trata da sua liberdade, da sua vida, da proteção de seus bens jurídicos, como vida, honra, liberdade, etc., o resultado é desastroso. Então, falta profissionalismo, falta investimento. Nós vivemos num mundo neoliberal ou ultraliberal hoje, onde você deve ter um estado mínimo no que diz respeito à assistência social, mas ele é máximo no que diz respeito à justiça criminal. E aqui em São Paulo, só para exemplificar, como um modelo neoliberal ele afeta o funcionamento desse sistema, em 20 anos, de uma sigla partidária que adota esse modelo, vocês, paulistas e paulistanos, tiveram uma diminuição de 20% do contingente da polícia investigativa. Porque a prioridade não é investigar, não é levar a julgamento para que ele responda ao processo com as garantias da defesa ou do contrário. Não, é exterminar. Então eu devo investir numa polícia que extermine, não uma que propicie um julgamento justo. Por isso que quando um repórter me pergunta por que vocês brasileiros aceitam com tanta naturalidade que seja subtraído esse direito sagrado do indivíduo de ser ouvido numa corte com direito de defesa. Eu disse, nós não concordamos, nós não defendemos. Sim, vocês defendem, vocês são o país que tem a maior letalidade policial. Para matar 5.000 pessoas antes de submetê-lo a julgamento, você só pode estar endossando isso, ou então é uma nação de covardes. Então, se eu tinha, na década de 90, 33 mil policiais encarregados de investigações, hoje eu tenho em torno de 26, 27 mil. E metade deles tem tempo para aposentação. São pessoas que estão acima de 50 anos de idade, com todo respeito a nós, acima de 50 anos de idade, já não têm a mesma energia e principalmente o mesmo estilo para fazer aquilo que deve ser feito em matéria de uma devida investigação legal, como eu prego. Então, esse é o modelo neoliberal. Nós tivemos aqui nos últimos 20 anos a direção da segurança pública pelo Ministério Público. Então, nos últimos 20 anos, dos 7 secretários de segurança pública, 7 eram promotores de justiça, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, mas cada um na sua área profissional. A acusação criminal não é a mesma coisa que investigação criminal. E o que era ruim ficou pior, porque agora nós temos um general. Depois de 45 anos, o Brasil volta a ter um general dirigindo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a gente não percebe. Por isso, quando me perguntaram por que você vai embora da polícia, eu falei, porque eu gosto muito de Legião Urbana. E lá ele diz, numa das suas letras bem chulas, que eu não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão.
E não proteja o general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão. Um exemplo funcional, porque o que eu posso dizer aqui é uma teorização da academia, não, a criminologia que estuda isso, ela vai a campo e ela constata a realidade. Então, um exemplo dessa desarticulação, que passa despercebido para muita gente, né? Leu lá o noticiário inocente, pasteurizado, o que aconteceu por detrás daquilo, aquele caso em que 18 rapazes e moças estavam se preparando para ir para uma manifestação, assegurada constitucionalmente, eles não estavam armados, e eles são presos, os 18 são presos. Agora, o detalhe não está na prisão ilegal, é o que antecedeu essa prisão. Foi uma investigação feita pelo Serviço de Inteligência do Exército. E aí eu imaginava, na minha ingenuidade de 30 anos, eu sou filho da Constituição, eu acreditava que aqueles órgãos, aquelas instituições, aqueles agentes que nós custeamos para defender os direitos e garantias individuais, que é a parte mais importante, que é o coração da Constituição, eles estivessem atentos e mais, que eles tivessem vocação democrática, mas eles não têm. Porque o delegado de polícia autuou em flagrante, tornou aqueles réus, aqueles presos incomunicáveis. Meu aluno foi lá, não conseguiu falar com o preso. Depois o Ministério Público denunciou, insistiu na denúncia, e no final é óbvio que todos foram absolvidos, né? Enfim, uma magistrada, tinha que ser uma mulher, né, Torvino? Para ver a aberração que era aquilo. Se você tem na fase da investigação uma violação de direitos de uma ordem tão grande, tão intensa, é óbvio que o produto disso tem que ser anulado, tem que ser igualmente viciado. Nós tivemos no final agora de 2018, em outubro, um decreto inocente, o decreto 9.527. Ele recria o DOI-CODE. Por quê? Porque ele estabelece uma força-tarefa, isso me arrepia, força-tarefa. Mais ouvidas hoje no sistema de justiça criminal são enfrentamento, combate e qualquer coisa que o valha. Para enfrentamento do crime organizado. E quem compõe? O Gabinete de Segurança Institucional, o Serviço de Inteligência da Presidência da República, que está na mão de militares, a BIM, Agência Brasileira só trocou de nome, né? SNI no nosso tempo, né, professor Pedro? As inteligências das 3 forças do Exército, da Marinha Aeronáutica, para enfrentar o crime organizado, além da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E aí eu vou um pouco além. Aonde é que está o tratamento legal para a investigação de organização criminosa? Lei 12.850 de 2013. Leia com atenção essa lei, ela fala de organizações criminosas e terroristas. O terrorismo, ele foi definido no Brasil recentemente, e nessa legislação, a Lei 13.260, não entrou qualquer ato que tivesse um móvel político. O terrorismo seria aquela ação violenta que compromete a sociedade civil, movida por xenofobia, preconceito, raça, cor, etnia e religião. Até aí estaria maravilhoso, se nós não soubéssemos o que acontece dentro do Congresso Nacional neste momento, em que eles querem incluir na tipificação do terrorismo os movimentos sociais organizados. Eles querem que eu defina como terrorista, por exemplo, o movimento sem teto, o movimento do sem terra. E aí eles serão combatidos por quem? Pelo Serviço de Inteligência das Forças Armadas, do Gabinete da Presidência, tudo aquilo que nós vimos que não deu certo na década de 70. A polícia, desde o início, nós estamos aqui numa das primeiras universidades do Brasil, né? Quando a família real vem para o Brasil, ela constrói a universidade, porque antes era só expropriação. O decreto de criação das polícias em 1808 e 1809, eles justificam, é preciso garantir a segurança para os negócios que já começam a ocorrer nesta corte. A polícia sempre esteve sequestrada pelas oligarquias, porque isso aqui nunca deixou de ser uma plutocracia, um governo de ricos.
Quando botaram um operário lá na presidência, vejam o que aconteceu. É o maior espetáculo, é o maior escândalo de processo penal e de direito penal para conseguir mantê-lo inacessível à disputa eleitoral. E aí se falou do ato institucional número 5. Pouca gente sabe que o decreto 667 de 67, que estrutura as polícias militares, criadas para dar sustentação ao regime militar, elas invocam, leia o decreto 667 de 67, elas invocam o parágrafo 1º, artigo 2º, sabe do quê? Do ato institucional número 5. Como uma corporação com esse DA contaminado possa ser uma polícia da democracia, concebida que foi para a ditadura. E isso preocupa, porque nós estamos assistindo só retrocessos. Daqui a pouco a gente está lá na Idade Média, a gente vai começar a queimar bruxas de novo. Nós tivemos um avanço em 96, que foi a Lei 9299, transferindo a competência dos homicídios dolosos de militares contra civis para a Justiça Comum, o Tribunal Popular do Júri. E naquela época, eu era delegado da Divisão de Homicídios, eu recebi vários inquéritos policiais e militares, onde, com uma leitura rápida, eu via que a autoria estava latente, estava à flor, estava muito fácil, e aquilo não andava, E assim vinha, até que agora, em 2017, nós tivemos a Lei 13.491, devolvendo a competência do julgamento de homicídios dolosos de cidadãos civis por forças policiais ou forças armadas militares para a justiça militar inacessível ao cidadão. Então não é mais a sociedade que vai julgá-los, hoje o Carandiru não seria mais julgado pelo Tribunal do Júri. E aí uma coisa que eu sempre critico, essa dualidade de polícia, a polícia deveria ser única e desmilitarizada, mas uma coisa saudável que existia nessa dualidade é que a Polícia Civil é que investigava os casos de corrupção também, mas em especial tortura, abuso de autoridade e homicídio atribuído a policiais militares. Havia uma fiscalização saudável. Agora não, no entendimento de alguns, por essa lei de 2017, quem vai se auto-investigar vai ser a própria Polícia Militar. Outro problema que nós temos, aliás, em matéria de segurança pública, a gente só tem problema, a gente não tem solução à vista. Se tiver uma luz lá no fim do túnel, cuidado que é um trem na contramão. A Lei 13.022, ela só agora, em 2014, ela regulamentou a atividade das guardas municipais, que já estava prevista desde a Constituição em 88, lá no artigo 144. O que aconteceu nesses 26 anos em que relegamos as guardas municipais a que se tornassem guardas pretorianas de prefeitos? Elas se militarizaram. A maioria foi formada e comandada por ex-policiais militares na reserva. E o que nós precisamos fazer é desmilitarizar, se houver tempo, como precisamos desmilitarizar vários setores da Polícia Civil também, da Polícia Federal, das guardas municipais principalmente. Aqui foi dito das guerras drogas, né? A guerra às drogas, que ela é sim responsável pelo hiperencarceramento, até porque quando a Lei 8.072 de 90, ela vem dizer que os crimes hediondos e equiparados a hediondo, né, como o tráfico de drogas, vai ser cumprido integralmente em regime fechado, ou seja, não há mais progressão de regime, e o Supremo só foi dizer 16 anos depois que essa norma era inconstitucional, mas aí o estrago já estava feito, porque veio o hiperencarceramento, porque tinha a porta de entrada no sistema carcerário, não tinha mais a de saída, que era o semiaberto e o aberto. Eu não posso deixar de trazer aqui, né, já que se a gente está falando do genocídio, da necropolítica de segurança pública, droga é um pretexto de segurança pública, o bem jurídico de qualquer norma penal tem que estar explícito. E na lei de drogas é a saúde pública. Como eu justifico que, para salvar a saúde pública daquele que se dispõe a comprar, a usar uma substância
entorpecente, eu destrua vidas, eu comprometa a vida de uma inteira comunidade, eu mate bebês antes deles nascerem. Como eu concebo isso? Talvez lendo de onde nascemos. O Brasil sempre foi lacaio dos Estados Unidos da América, eles sempre trataram isso aqui, esse território, como quintal seu. Ou a gente obedece e se torna uma colônia deles eternamente, ou então nós teremos aqui a subversão democrática, como já assistimos em 64, como assistimos em 2016. O secretário de Nixon, que comandou a guerra às drogas, que nós importamos de forma incondicional, né, sem reflexão nenhuma, porque estúpidos somos. Eu vou abrir aspas o que ele disse, uma entrevista antes de morrer, e talvez isso resuma tudo o que nós estamos tratando aqui. John Ehrlichman, secretário de Nixon, criador da guerra às drogas, disse: a campanha de Nixon em 68 e da Casa Branca depois disso tinha dois inimigos: os ativistas de esquerda, que eram contra a guerra do Vietnã, e os negros. Você entende o que estou dizendo? Sabíamos que não poderíamos transformar em crime ser contra a guerra, muito menos por ser negro. Mas podíamos fazer o público associar os hippies à maconha e os negros à heroína, de maneira tão cruel que conseguiríamos prender seus líderes, acabar com a força dessas comunidades, invadir suas casas, acabar com as suas reuniões e difamá-los dia após dia nos noticiários. Sabíamos que as drogas eram só uma desculpa? E responde ele: claro que sim. Tanto é que as convenções que nós aqui adotamos de forma impensada, incondicional, a crítica no Brasil para criminalizar as drogas, e o PT só aprofundou nos seus anos de governo a guerra às drogas. A Convenção de Nova York de 61, ela dizia lá nos seus considerandos que essa criminalização era necessária para a defesa da integridade física e moral da sociedade. A moral da sociedade estadunidense da década de 60 qual era? Era de colocar bebedouros separados para brancos e negros. Era não permitir um negro sentar numa lanchonete. Era dar escolas separadas para ele. Só ingressava numa universidade com mandado de segurança. Essa é a moral que nós defendemos com a guerra às drogas? É exatamente essa. É a segregação, o extermínio e o genocídio do povo negro periférico. Porque eu sei muito bem o meu lugar de fala. Mas como o branco pobre, ele vive junto do negro e do nordestino nas periferias, fui lá que com muito orgulho eu fui criado e eu sei o que acontece. Não quando estamos aqui sentados, todos sorridentes com os nossos uniformes passados. Não, eu sei como eles atuam nas periferias e como eles atuam nas outras áreas. E, aliás, isso todo mundo sabe, quando o comandante militar, ele escreve, ele dá a ordem para abordar os indivíduos de cor parda, que estejam em ajuntamento, ou quando o outro diz que a polícia não age da mesma maneira, não pode agir da mesma maneira nos Jardins e no extremo sul da capital, está aí uma polícia que é guiada por Lombroso, uma teoria que há 150 anos a gente imaginava que estivesse sepultado. O cenário futuro que a gente pode enxergar com o aprofundamento da guerra às drogas é o aselvajamento das práticas policiais, sobretudo agora, quando se quer universalizar o acesso às armas de fogo. Mais armas, mais morte, porque para isso elas foram concebidas. É verdade, as armas elas não criam violência, mas elas tornam essa violência letal. E o que o Estatuto do Desarmamento fez não foi acabar com a violência, o que ele fez foi interromper uma curva crescente de homicídios. Em 15 anos a gente perdeu 800 mil pessoas. Mais da metade eram jovens. 60% eram negros. E isso que crescia a proporção de 7% a 8% ao ano, nós conseguimos reverter com o Estatuto do Desarmamento. Se a gente viesse nessa progressão, ela não tivesse sido interrompida, primeiro em 97 e depois com o segundo Estatuto, em 2003, nós teríamos hoje o dobro de homicídios, que já não é pouco, são 60 mil, é 12% dos homicídios que acontecem no mundo todo. Então, se a gente somar a Europa, Estados Unidos e China, o Brasil ainda está ganhando, entre aspas, óbvio, com 13 mil mortes a mais. Nós somos os países mais violentos do mundo. Então, aqui, agora encerrando de verdade, eu deveria deixar aqui uma abordagem propositiva, o que é que eu enxergo como espaço de articulação para que nós possamos mudar esse cenário
e talvez aqui sendo um pouco utópico, né? Primeiro é a revisão dessa política genocida de drogas, a necropolítica de segurança pública. Segunda coisa é a desmilitarização das polícias para a sua integração. Não se integra sem se desmilitarizar antes. O Balestrelli dizia: a democracia não nos devolveu a polícia que a ditadura nos sequestrou, até hoje não. A descentralização de ações, projetos e programas da segurança pública, lembrando que segurança não se garante só com polícia. Eu preciso de prevenção primária também, que é saúde, que é escola. Eu não entendo como possa caminhar adiante, a não ser para o buraco, um país que fecha as portas das escolas, mas abre a do armamento. O fortalecimento do controle externo das polícias pelo Ministério Público é um dever do Ministério Público. O afinamento operacional entre Ministério Público e Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária não pode ser autônoma, independente, e o Ministério Público ele deve se aproximar da Polícia Judiciária. Então, a gente viu aqui essa semana uma ação do Ministério Público e da Polícia Militar. A polícia que deve investigar não fez nada nessa operação. Isso está errado. Isso está errado. Por isso que eu defendo, e essa batalha nós parcialmente vencemos agora no final do ano, com o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como nós tivemos em 2015, no recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal 593727. O entendimento pela legitimidade da investigação direta pelo Ministério Público, que é a parte acusatória no processo criminal. Nós não podemos imaginar que se equilibre o devido processo legal sem que a outra parte, que é a defesa, é o advogado e o defensor público, não tenham poderes similares. E o que eu defendo, portanto, é o exercício da investigação direta pela defesa, pelo advogado e pelo defensor público. E isso eu defendi na ONU em 2017, quando ali foi chamado para falar das estratégias de prevenção à tortura policial. Eu falei, coloque o advogado para investigar. Ele vai colher depoimentos, ele vai pedir perícias, ele vai fazer aquilo que muitas vezes as instituições públicas não têm feito. A ampliação das ouvidorias de polícia, talvez fortalecendo e criando como colegiados independentes, como já foi dito aqui, né? Os países civilizados fazem isso, esse é um serviço público e ele tem que prestar contas ao seu público. Se nós não pudermos confiar nas nossas instituições nacionais, eu espero que ainda possamos, vamos recorrer aos fóruns internacionais de tutela dos direitos humanos. Eu estou falando de OEA, eu estou falando de ONU, eu estou falando de Tribunal Penal Internacional. Quando você vê um governador nitidamente adotando posições fascistas do alto de uma aeronave, metralhando populações civis, sem saber o que tem lá embaixo, isso é crime contra a humanidade. Ataque a populações civis do alto de uma aeronave, isso é crime contra a humanidade. Se os nossos poderes eles são impotentes ou são coniventes ou complacivos com essas atitudes criminosas, nós temos que ir ao Tribunal Penal Internacional, para a nossa vergonha, porque é reconhecer a falência do nosso Ministério Público e do nosso Poder Judiciário. E por último, fazer o que nós estamos fazendo aqui, é articular ações de luta, e sair daqui para a rua com uma pauta pronta, para pressionar essas instituições públicas que nós sustentamos e os políticos que nós elegemos, porque eu costumo dizer que as ruas vazias, elas são campos férteis para o arbítrio das agências do Estado e para a estupidez de governantes, sobretudo daqueles que têm alguma tendência fascista. Obrigado.